Senhor nosso Deus e bendito Pai, nesse momento, meu Deus, sob a efusão da Tua presença, na manifestação da Tua glória, nós te pedimos, ó Pai, direciona esta reunião consoante a Tua vontade. Ó meu Deus, abençoa-nos no abrir, no ler, no meditar da Tua palavra. Converte-a em fogo para alimentar a nossa devoção, o nosso fervor. Dá-nos poder, unção para serviço, santidade de vida. Ó Pai, em tudo ser glorificado nessa noite, nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, nessa hora. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 37 ao 39. Atos, capítulo 2, do versículo de número 37 até o versículo de número 39. Diz assim a palavra de Deus: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Podeis assentar, irmão. Meus irmãos, antes de nós entrarmos no cerne destes versículos, vamos rememorar os fatos que imediatamente em seguida a essas palavras, ou melhor, os fatos que anteriormente a estas palavras se deram. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus ascendeu aos céus, antes de o fazer, ele fez uma promessa aos discípulos. Uma promessa que ele explicou em diálogo, que ele confirmou após a ressurreição e que ele manteve no momento da ascensão. A promessa do Pai, como disse ele, a promessa do Espírito Santo em plenitude, do Espírito Santo concedendo poder para testemunhar, poder para ser uma testemunha eficaz do Evangelho. Esta promessa ele fez a seus discípulos, ele a chamou de promessa do Pai, porque nos dias do Velho Testamento, quando já Deus Pai tinha se dado a conhecer aos profetas, ele fizera esta promessa pela boca de Joel e de outros dos profetas. João Batista, mais uma vez, como último dos profetas, a prenunciou, dizendo: aquele que vem após mim, e ele referia-se a Cristo, é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar suas alparcas. Eu vos batizo com água, disse João Batista, mas ele, Jesus, vos batizará no Espírito Santo e fogo. Portanto, esta promessa já era conhecida do Velho Testamento. Era mencionada por profeta vez após vez, até o último dos profetas do Velho Testamento, o próprio João Batista. Quando Jesus aparece, ele fala novamente desta promessa em diálogo com os discípulos, preparando-os para a sua ausência física, que se seguiria a sua morte e ressurreição pela ascensão. Ele falou do Consolador que viria para estar com eles e para estar neles. Mas a promessa
que Jesus, ainda ascendendo, reiterara, aconteceu no dia de Pentecoste. Consumou-se no dia de Pentecoste. Mas observe, quando Jesus fazia menção ao Espírito Santo, que haveria de ser dado aos discípulos, ele falava do Espírito Santo em uma manifestação específica. Porque, de certo modo, já nos dias do Velho Testamento, o Espírito Santo estava no meio do povo, muitas vezes, operara de muitas maneiras. Aliás, ninguém arrependeu-se ou converteu-se sem obra do Espírito Santo. Mas Jesus estava falando de uma obra específica, especial. Uma obra pela qual o Espírito Santo viria e daria aos discípulos uma capacidade que naturalmente eles não tinham. Uma capacidade para testemunhar, para pregar com ousadia, com intrepidez e sabedoria. Afinal, os discípulos de Jesus eram simples pescadores. Eram homens comuns, tentados pela covardia em momentos difíceis, como se observou quando eles negaram a Cristo ou o abandonaram no momento de sua crucificação, ou quando ficaram trancados por medo dos judeus, quando Jesus ressurreto lhes apareceu, tendo que por milagre passar por entre as portas trancadas. Aqueles discípulos precisavam de uma capacitação. Precisavam, irmãos, de um revestimento para fazer a obra de Deus, alguma coisa sobrenatural, uma unção especial, e era disso que Jesus queria falar com eles. Era este o centro da promessa do Pai, da qual João Batista falara, da qual Jesus falara. Precisavam eles de uma capacitação sobrenatural. Tanto que quando Jesus fazia menção a esta promessa, não dizia que eles tornar-se-iam mais santos por recebê-la. Não dizia que eles tornar-se-iam mais salvos por recebê-la. Mas diziam que eles receberiam poder e seriam testemunhas. Atos 1:8. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas, não mais santos, não mais salvos, minhas testemunhas. Não que a salvação não seja importante, mas Jesus falava a discípulos já salvos. Salvos pela graça mediante a fé, salvos pelos méritos do sacrifício de Cristo, pelo seu sangue a favor deles derramado. Jesus também não lhes negligenciara a provisão para a santificação. Neste aspecto, o Espírito Santo iria trabalhar também neles, através da palavra, que é o instrumento com que o Espírito Santo nos santifica. Jesus tanto já havia dito àqueles discípulos que eles eram salvos, quando no momento em que voltaram de uma missão, Jesus disse: alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque vosso nome está escrito nos céus. Como Jesus já lhes falara que o instrumento de santificação, a palavra, também já lhes fora entregue. Quando na oração sacerdotal ele disse: Pai, eu lhes dei a tua palavra. Quando em João 15:3 ele disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O Espírito Santo, em sua obra regeneradora, também já operara neles em seguida a ressurreição do Senhor. Todo aquele que aceita Jesus em nossos dias é, de um momento só, perdoado, justificado e regenerado. Mas no caso dos apóstolos houve uma divisão. Eles foram perdoados de seus pecados desde que arrependidos creram. Eles já haviam recebido a palavra para que, baseados nela, fossem santificados. Mas a regeneração lhes teria que vir após a ressurreição de Cristo. Após a ressurreição, qualquer um que crê é imediatamente regenerado. Mas a Bíblia diz que nós somos vivificados juntamente com Cristo. O novo nascimento é uma coparticipação do homem na ressurreição de Cristo, no poder da ressurreição de Cristo.
Portanto, nós teríamos que ter primeiro a ressurreição de Cristo, para que depois pudéssemos nela ser vivificados, por participação nela, vivificados, plantados na semelhança da sua morte, como diz Romanos 6, para também sermos plantados na semelhança da sua ressurreição. A morte do velho homem e o novo homem, que é o homem que coparticipa do Cristo ressurreto, só poderia chegar, só poderia acontecer depois da ressurreição. Mas logo que ressurgiu, antes do Pentecoste, antes da ascensão, Jesus apareceu aos discípulos e em João 20, 22, soprou sobre eles o Espírito Santo. Ele disse: recebei o Espírito Santo. Ali era o Espírito Santo regenerador, vital. Lembremos-nos do Éden. Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele espírito humano. E ele tornou-se alma vivente, mas este homem, que naquele momento tornou-se alma vivente pelo pecado, espiritualmente morreu. Mas o Cristo ressurreto recria o homem espiritualmente. Ele estava vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. O espírito do homem nele estava para alimentar a vida física, mas faltava o Espírito Santo no espírito do homem para alimentar a vida espiritual. Mas o Cristo ressurreto assopra o espírito deles e os vivifica. Jesus já falara desta data, deste dia, quando dissera: eu vivo e vós vivereis. Ou seja, quando eu ressuscitar, vocês vão ser vivificados também. Naquele dia, o dia da ressurreição, ele disse: vocês saberão que vocês estão em mim e eu em vós, assim como o Pai está em mim e eu no Pai. Houve naquele momento em que Jesus soprou o Espírito uma união vital entre os crentes e Jesus, porque o Espírito que estava em Jesus estava também nos crentes, e como Jesus está no Pai, o Pai está em Jesus, Jesus estava nos seus discípulos e os seus discípulos estavam nele naquele momento. Portanto, aqueles homens que esperaram o Pentecoste eram homens cujos nomes estavam escritos no céu, eram homens regenerados, eram homens que tinham a palavra santificadora em suas vidas, eram perdoados, justificados, regenerados e vivendo já a santificação pelo Espírito e pela palavra. Mas Jesus disse que faltava a eles uma coisa. Ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles já estavam vestidos de alguma coisa, mas precisavam ser revestidos. Eles estavam vestidos da vida de Cristo, mas precisavam ser revestidos de poder. Aleluia! Eles precisavam de uma segunda experiência, não para melhorar a salvação deles, que não podia mais ser melhorada, porque já era perfeita, porque na cruz Jesus dissera: está consumado, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não uma experiência que desse uma santificação instantânea, porque a santificação é diária, todos os dias. Nós temos que viver em dependência do Espírito, viver no Espírito. A santificação é progressiva, depende de uma vigilância constante, de estarmos constantemente aos pés do Senhor. Mas Jesus estava falando de uma experiência instantânea, não progressiva como a santificação, e sim imediata, porém diferente da regeneração. E ele disse: ficai em Jerusalém, esperai a promessa do Pai. João vos batizou com água, mas vocês agora serão batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. E aqueles discípulos entenderam que o esperar de Jesus não era um esperar inerte, acomodado, ocioso, era um esperar em oração. Na Bíblia, muitas vezes, a Escritura diz: bem-aventurado aqueles que esperam no Senhor. Esperar aí não é ficar com os braços cruzados, é ficar em oração expectante.
Os discípulos entenderam que o esperar de Jesus era um esperar expectante. E em Atos 1,14 diz que eles perseveravam unânimes em oração, em súplicas, clamando para que se desse aquilo de que Jesus falava. E então, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, de repente, porque a obra não era uma obra progressiva, lenta, mas impactante, de repente eles ouviram um ruído, parecia um vento tempestuoso e veemente, porque quando o Espírito Santo chega, irmãos, essa santa barulheira acontece, porque ele chega com ruído, ele chega com barulho, e o vento encheu todo o lugar em que estavam assentados. Eles ficaram inundados do Espírito Santo, apareceram sobre suas cabeças línguas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Quero vos dizer que aquelas línguas não eram línguas terrenas, como alguém pensa. Jesus disse: em meu nome falarão novas línguas. Se são novas, não eram das que existiam. E a Bíblia diz que quem fala em língua, ninguém o entende. Se fossem línguas terrenas, alguém entenderia. Em espírito fala de mistérios, não seria segredo se fosse uma língua terrena. Mas alguém me dirá: pastor, pessoas de vários lugares ali entenderam em sua própria língua. Eis o segundo milagre. Eles falaram em língua estranha, irmãos. Mas cada pessoa que se aproximava os ouvia, todos eles falando na sua própria língua ao mesmo tempo. O que vinha da Arábia dizia para o que vinha de outro lugar: eles estão falando em árabe. O outro: não, eles estão falando é nessa minha língua aqui. Porque se cada um daqueles homens estivesse falando uma língua terrena diferente, eu tenho certeza que aquelas pessoas ali não iam entender que a sua língua estava sendo falada, porque ia ser uma confusão só. Mas a Bíblia diz: cada um daqueles os ouvia no plural, a todos eles falando na sua própria língua. Eles falavam em língua estranha, mas cada um ouvia na sua língua natal. Houve um milagre de audição ali, irmãos. E a Bíblia diz que a multidão dizia: o que é isto? O que é isto? Dizer, os zombadores diziam: estão embriagados. Mas os discípulos disseram: não, é hora de pessoas estarem trabalhando, ainda é cedo, ninguém bebe essa hora, não é bebida não aqui. E o povo dizia: o que é isto? Dizer, isto deve ter um significado, isto deve ser sinal de alguma coisa, e de fato era. Pedro disse: isto, vocês perguntaram o que é isto? Dizer, o que é isto? Significar, pois isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ou seja, essas línguas significam o que o profeta Joel disse, a promessa do Pai. Depois daqueles dias, diz o Senhor: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Duas coisas importantes, irmãos, naquele momento Pedro estabeleceu. Primeiro, que as línguas são o sinal de que o Espírito Santo está sendo derramado. E segundo, que aquela experiência, irmãos, valia não porque era sensacional, mas porque estava dentro da Bíblia. Tem gente que diz: vamos acular naquela igreja que está acontecendo uma coisa espetacular. Eu não quero saber se é espetacular ou não é, eu quero saber se está dentro da palavra ou não está. Porque o diabo também faz sinais e prodígios de mentira. Porque os homens forjam. Eu quero saber se está dentro da moldura da palavra. Pedro disse: por mais sensacional que isto seja, o que dá valor a isso é que isso foi escrito. O que está acontecendo aqui estava escrito. A palavra de Deus é a nossa base. E Pedro começou a pregar uma mensagem muito dura. O Pedro que tinha negado Jesus 3 vezes, que tinha até voltado a pescar como quem não se julga mais digno do apostolado. Aquele Pedro, irmãos, cabisbaixo que Jesus encontrara quando ressurgiu, agora estava cheio de intrepidez.
Uma das coisas maravilhosas é que a Bíblia diz que ele levantou a voz. Ele não levantou a palavra, não. A voz era dele, a palavra veio de cima. João Batista disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Mas Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E a mensagem de Pedro foi dura. Ele disse aos judeus que estavam ali presentes, muitos dos quais não tinham nem sequer visto a crucificação de Jesus, mas Pedro responsabilizou a todos. Pedro disse: ó, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Na verdade, Pedro estava dizendo: todos são responsáveis pela crucificação de Jesus. Eu, você somos. Porque se Jesus morreu é porque pecamos. E ele teve que morrer para pagar o nosso pecado. Todos nós somos responsáveis pela morte de Jesus, porque ele morreu pelo nosso pecado. E Pedro quis mostrar, irmãos, o descompasso entre o homem e Deus. Veja como é que vocês avaliam Jesus, vocês o crucificaram. Vejam como é que Deus avalia Jesus. Deus fez dele Senhor e Cristo. Os vossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Deus é santo, mas vocês são pecadores. Deus é puro, mas vocês são impuros. Aquilo que entre vocês é levado para Deus é abominação. Aquilo que vocês rejeitam é o que Deus estabelece. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Deus escolheu as coisas vis e as que vocês consideram desprezíveis, para reduzir a nada as coisas que vocês elevam. Era isso que Pedro estava dizendo. A inimizade entre o homem e Deus. Mas Pedro apresentou Jesus com poder. E ele disse que Jesus foi exaltado à destra do Pai. E isso que vocês agora estão vendo e ouvindo, foi ele que derramou. E aquela multidão começou a compungir o coração. O coração deles estava despedaçado, compungido, contrito. Aquelas pessoas ouviam quebrantadas. E disseram: o que faremos, varões irmãos? Naquele dia Pedro não fez o apelo, as pessoas se apresentaram. E Pedro então disse estas palavras: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, ou se assim ficar melhor para entender, cada um de vós confesse o nome de Jesus para ser batizado. Para o perdão de pecados. O que perdoa pecados não é o batismo, é o nome de Jesus. Arrependei-vos e cada um de vós confesse o nome de Jesus para ser batizado. E nesse nome de Jesus confessado, vocês vão ter o perdão de pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Porque eis que veio sobre nós esta promessa do Pai. Também diz respeito a vocês, aos filhos de vocês, aos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Observe, irmãos. Pedro diz: quando vocês arrependem-se e confessam o nome de Jesus, sinceramente vocês vão querer o batismo e vocês vão ter o perdão de pecados. Mas para além do perdão de pecados tem este dom do Espírito Santo. Porque Jesus salva e também batiza no Espírito Santo. João Batista disse de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também disse de Jesus: ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. Jesus como Cordeiro perdoa pecados. Jesus como aquele que é mais poderoso do que João batiza no Espírito Santo. Então Pedro está dizendo que arrependidos e crentes em Jesus, eles têm o perdão de pecados. E depois eles estão habilitados a receber o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, observemos uma coisa. Que quando Pedro fala no batismo, ele quer ensinar que o verdadeiro crente é obediente. O primeiro ato de obediência do crente é querer ser batizado. É querer tornar público o seu compromisso. Ele quer apresentar ao mundo, ele quer dizer que é crente. Ele quer se responsabilizar pela fé que assumiu. Então, na verdade, Pedro está dizendo que o dom do Espírito Santo é para quem é convertido realmente, e quem é convertido tem uma atitude para com o pecado de rejeição, é o arrependimento.
e tem uma atitude para com Deus através da fé de obediência e compromisso. Aqueles que negaram o pecado, aqueles que têm uma fé não só da garganta para fora, uma fé que se dispõe à obediência e o compromisso, se assegurem pela palavra de Deus que tiveram seus pecados perdoados e comecem a buscar o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, este dom do Espírito Santo aqui nunca poderia ser a regeneração espiritual. Alguém diz, pastor, você falou que Jesus ressurreto apareceu aos discípulos, soprou neles o Espírito Santo. Então há uma recepção primeira do Espírito Santo anterior àquela que os discípulos tiveram no Pentecoste. Uma recepção do Espírito Santo para ter vida nova, regeneração. O que é que me garante que este dom do Espírito Santo não é aquela recepção em vez de ser essa que aconteceu no Pentecoste? É que, meus irmãos, se esta recepção fosse a regeneração, se este dom do Espírito Santo aqui fosse a regeneração, que acontece assim que nos convertemos, como compreendem os chamados tradicionais, então o dom do Espírito Santo deveria vir antes do batismo. Arrependei-vos, recebam o dom do Espírito Santo e sejam batizados. Porque não faria sentido batizar quem não é regenerado. O que é que o batismo simboliza, o batismo bíblico por imersão? Que a pessoa morreu para o mundo e emergiu das águas, porque tem uma nova vida. Ela agora é nascida de novo, tem uma nova vida. Se eu batizar alguém que não nasceu de novo, é uma farsa. Porque eu estou simbolizando uma coisa que não existe. Se esse dom do Espírito Santo fosse a regeneração, ele teria que anteceder ao batismo e ser representado no batismo. Mas aqui o dom do Espírito Santo está depois do batismo. Isso se confirma em Atos 19, quando Paulo chega até Éfeso, encontra ali alguns discípulos que criam em Jesus, de acordo com a Bíblia, mas que haviam sido batizados no batismo de João Batista, que era com confissão de pecados, por arrependimento. Eles não haviam sido batizados confessando o nome de Jesus, porque Apolo, que os evangelizou, conhecia bem sobre Cristo, mas não conhecia nada sobre fórmula batismal. Então eles eram crentes, salvos, inapropriadamente batizados. Paulo os rebatiza nas águas, em nome de Jesus, sob a confissão do nome de Cristo, e lhes impõe as mãos. E então vem sobre eles o Espírito Santo, e eles começam a falar em línguas e depois a profetizar. Uma vez eu falei com uma pessoa que não cria no batismo no Espírito Santo como nós. Ela achava que o dom do Espírito Santo era a regeneração assim que se convertia. E ela me disse que aquelas pessoas de Éfeso não eram convertidas. Elas apenas sabiam algumas coisas sobre Jesus, mas não eram convertidas. Eu disse, vamos supor que elas não eram convertidas, por um momento. Ainda que não tenham sido convertidas, na hora que Paulo resolveu batizá-las, elas eram convertidas, não eram? Mas Paulo só orou para elas receberem o batismo no Espírito Santo depois que as batizou. Se fosse o recebimento do Espírito Santo desta forma, a salvação, a regeneração, teria acontecido antes do batismo. De qualquer modo, ainda que elas não fossem salvas, na hora que Paulo conversou com elas, explicou algumas coisas e batizou, elas já teriam sido. Do outro modo, ele não as teria batizado, mas somente depois de tê-las batizado é que ele orou por elas. E veio sobre elas o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram. Observe então mais uma vez como o batismo no Espírito Santo é algo diferente e subsequente. A regeneração é diferente do novo nascimento e é posterior. Mas alguém me dirá, pastor, e o que me garante que esse recebimento aqui exige que eu vá atrás dele? Pedro só disse isso, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado e recebereis. Ele disse, e recebereis. Ele não está mandando ir atrás, buscar, como vocês ensinam, orar para receber. Mas, meus irmãos, o receber da Bíblia não é um receber parado, não. Receber é ir atrás na Bíblia. Deus fez uma promessa, você tem que receber atrás, indo atrás. É preciso uma atitude. Eu vou lhes mostrar por que é que isso daqui envolve oração para receber. Veja o que Jesus disse em Lucas, capítulo de número 11.
Lucas 11, a partir do versículo de número 9. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. E qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O crente tem que pedir. Mas aqui nós temos algumas coisas maravilhosas. Quem é que deve pedir? O filho. Porque quem dá é o pai. O incrédulo, irmãos, não pode pedir o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele não é filho. É criatura de Deus, mas não é filho de Deus. Na verdade, em João 8,44, Jesus disse aos fariseus: vós tendes por pai o diabo, porque quereis fazer os desejos do vosso pai. O homem é filho de Deus quando recebe a adoção de filho, quando aceita Jesus como Salvador. Jesus é o Filho unigênito de Deus, o único Filho gerado do Pai desde a eternidade. É aceitando Jesus que Ele compartilha a sua filiação conosco. A todos quanto o receberam, diz João no capítulo 1, verso 12 de seu Evangelho, a todos quanto receberam a Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui a promessa é para filhos. Vocês são maus e sabem dar o que é bom para os vossos filhos, pois o Pai Celestial sabe dar o que é bom para os filhos dele. A Bíblia diz lá em João, volto já para Lucas, João 14, versículo 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Antes do Pentecostes, Jesus disse isso: eu vou enviar-vos o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Incrédulo não pode receber. Vocês que são crentes podem, porque vocês já o conhecem pela regeneração. Ele habita com vocês, mas estará em vocês. Referindo-se ao Pentecoste. Então a promessa é para filhos. É a primeira coisa que eu gostaria de salientar. Segundo, algumas pessoas tradicionais dizem assim: ora, você pode pedir o Espírito Santo, cuidado, dizem eles, você pode pedir o Espírito Santo e um demônio pode se disfarçar do Espírito Santo e se apoderar de você. Em primeiro lugar, irmãos, crente não fica endemoniado. Aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca, nem chega perto. Aleluia! O crente está coberto com o sangue de Jesus. Foi resgatado, comprado por bom preço, está embalado, escondido com Cristo em Deus. E está lacrado, selado com o Espírito Santo da promessa. Não tem diabo que rompa o lacre. E segundo, irmãos, Deus está colocando sua honra em jogo aqui. Meus irmãos, não poderia haver penhor mais forte do que esse. Deus está dizendo: olha, se um filho de vocês pede um pão, vocês não dão uma cobra. Se pede um ovo, vocês não dão um escorpião. Vocês são homens imperfeitos, são maus, mas vocês não dão aos filhos de vocês uma coisa ruim, pedindo eles o que é bom. Quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: Deus é pior do que vocês se não der. Ele é pior do que vocês. Irmãos, isso é uma palavra forte demais. Se vocês, homens corruptos, dão o que é bom para os filhos, fazem mal a todo mundo, mas cuida bem dos filhos.
quanto mais o Pai Celestial, bom, perfeito, justo, fiel, não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Outra coisa importante aqui, sabe o que é, irmãos? É que fica claro que Deus quer dar. Está claro que Deus quer dar. Aqui não está mandando você insistir com Deus como se ele tivesse indisposto, não. Mas, pastor, no Pentecostes esperaram 10 dias, claro, porque o Espírito Santo viria para ficar também agindo. Tiveram que esperar a data marcada para a vinda do Espírito Santo, mas ele já veio. Agora não é esperar, não, é receber. É receber. Jesus aqui está dizendo o seguinte: pedi e dá-se-vos-á. Ele está dizendo, peça que recebe. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, abre-se-vos-á. Quem pede recebe, quem busca acha, quem bate a porta se abre. Vocês acham que Deus, alguém vai pedir a Deus um ovo, um filho de Deus, e ele vai dar um escorpião, vai pedir pão, e ele vai dar uma cobra? Se vocês, que são maus, sabem dar o que é bom para os filhos de vocês, o Pai Celestial também sabe dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Irmãos, lá em Atos capítulo 8, Filipe chega pregando, acho que foi o irmão Greciano que falou hoje aqui, ele chegou pregando em Samaria, ele prega, os demônios são expulsos, o paralítico anda, pessoas ouvem, se convertem, são batizadas. Mas a Bíblia diz que a igreja de Jerusalém ouve falar que os que lá se converteram haviam sido batizados, mas sobre nenhum deles havia descido o Espírito Santo. Eram salvos, haviam sido batizados. Mas enviaram Pedro e João para orar pelos novos convertidos, para que eles recebessem a plenitude do Espírito Santo. E aqui é o que eu quero lhe chamar a atenção. Em Atos 8 diz que Pedro e João foram lá orar para eles receberem. Note, não diz que eles foram orar para Deus dar, foram orar para eles receberem. Não é que estaria errado dizer que eles foram orar para Deus dar, mas é que o problema é que Deus já está decidido a dar. É o homem que tem que estar decidido a receber agora. O problema, irmão, não é Senhor me dá. O problema é receba você, meu irmão. Receba. Eu nunca me esqueço quando eu era de uns 16 anos, estava num retiro como esse. E todas as noites nós fazíamos uma vigília debaixo de uma mangueira e muitas pessoas eram batizadas no Espírito Santo e fogo, irmãos. E a glória descia. Naquele retiro, eu cheguei lá na primeira noite, eu fiz uma vigília debaixo de uma mangueira. Uns irmãos. Jesus batizou uns 2, 3 com o Espírito Santo. Quando foi no outro dia, foi uma reclamação no retiro. Ninguém tinha conseguido dormir. E meus irmãos eram menos de 10 orando. Mas pense num povo de boa garganta, irmãos. Orando. E Jesus, daqueles 10, ele era uns 8, batizou uns 3 logo no Espírito Santo. E reclamaram, você não pode fazer tanto barulho, tanta zoada. No outro dia a gente foi de novo para a segunda vigília, debaixo lá da mangueira. Irmãos, eu tomei um susto quando eu vi. Os poucos que foram batizados no Espírito Santo saíram falando, era gente que não acabava mais. Eu disse, agora é que o barulho vai ser grande. E nós oramos e Jesus começou a batizar no Espírito Santo. E muita gente foi batizada. No terceiro dia, no outro dia a gente ficou preocupado. E agora vão reclamar da gente, ninguém falava nada. E todo mundo que foi, estava na direção da vigília comigo, todo mundo sem falar nada, todo desconfiado, esperando a repreensão. Ninguém falou nada. Irmãos, quando foi à noite, foram todos os que estavam no retiro. E a glória desceu. O pastor chegou lá e disse, Glauco, foi muito bom o que você está fazendo aqui. Que coisa maravilhosa, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. E eles colocaram para pregar no último dia, irmãos, do retiro. E foi uma bênção, a glória desceu. Mas eu nunca me esqueço que naqueles dias tinha uma irmãzinha debaixo lá da árvore orando. E ela batia no chão e dizia, Senhor, por que eu não recebo? Senhor, por que eu não recebo? Aí chegou um irmão que hoje é até pastor. Bateu na irmã e disse, irmã, comece a orar diferente, irmã. Não bata no chão, não. Comece a bater em você mesmo agora. E não diga, Senhor, por
Por que é que tu não me dá, não? Diga, Senhor, por que é que eu não recebo? Por que é que eu não recebo? Porque ela orava, Senhor, por que é que tu não me dá? E ele dizia, ore dizendo, por que é que eu não recebo? E bata em você mesmo. Porque o problema é você. Deus quer dar! Com pouco tempo, a irmãzinha estava falando em língua, cheia do Espírito Santo de Deus. Porque Deus quer dar, irmãos. Porque Deus quer dar. Deus quer batizar com o Espírito Santo. Aqui em Atos, Pedro diz, arrependei-vos. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós. Tem gente que acha que era só para os apóstolos. Tem crente que acha, irmãos, que Deus tinha uma tropa de elite no início da igreja. E agora só tem soldado raso. É só para os apóstolos. Era para começar, era a tropa de elite. Não. Pedro disse, é para vocês também. Aleluia. É para vocês também. Meus irmãos, se naquele tempo eles precisavam, escute só. Naquele tempo eles precisavam, quanto mais nós hoje. Hoje o mundo tem bilhões de pessoas, muito mais do que naquele tempo. Hoje a corrupção está muito maior, irmãos. Se aqueles homens precisavam, quanto mais nós. Pedro disse, a promessa diz respeito a vós. Mas alguém poderia pensar, era só para aquele tempo. Pedro disse, para os vossos filhos, para a geração que vem em seguida. Ah, mas é só para judeu. Pedro disse, para os que estão longe também. E talvez alguém tenha dito, é só para... Aí não sabia mais nem o que dizer. Pedro disse, é para todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Aleluia! É para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. É para você, é para hoje, é para agora, é para esse lugar, é para você receber nesse instante. Vamos ficar de pé, igreja, e vamos clamar pelo poder de Deus. Eu convido os irmãos que tocam para virem à frente nesse momento. Aleluia! E vamos buscar o poder de Deus. Começa a clamar, meu irmão. Começa a clamar. Começa a pedir. Porque é para ti. É para ti hoje, neste lugar e nesta noite. Aleluia! Aleluia! Aleluia!